Muito bem, amados, estamos em mais uma escola bíblica. Convido quem puder a abrirem suas Bíblias, se que puderem, em Efésios 4, versículo 27. Texto pequeno, né? Mas grande na sua importância. E diz assim: e não deis lugar ao diabo. Muito bem, podem sentar. E não deis lugar ao diabo. Quantas pessoas vão chegando? Nós costumamos fazer aqui um aquecimento de decorar os livros da Bíblia, o que Jesus representa em cada livro da mesma. E aí, algum tempo atrás, fizemos esse exercício e alguém entrou discordando, né, dizendo que estávamos perdendo tempo em fazer isso. É óbvio que somos passivos de ouvir coisas que partem de uma mente sábia, como também somos passivos de ouvir coisas que vêm da boca do tolo. Então, entre pessoas sem noção, às vezes falando o que não convém. Numa escola bíblica, existe a oportunidade, nosso ministério dá a oportunidade das pessoas fazerem perguntas, tanto na live quanto aqui presencialmente, e interromper perguntando. Até quando estamos pregando à noite, fica aquela coisa que parece que é informal, mas não é informal. A presença de Deus precisa estar conosco. Quando estamos em família, quando estamos no trabalho, quando estamos conversando alegremente, sorrindo, contando uma história, uma piada que não seja suja, né? Porque aí o diabo, os demônios que estarão presentes. Então essa liberdade, daí as pessoas criam um ritualismo no culto, uma coisa tão mecânica, onde você tem que, já me condenaram porque os irmãos atrapalham fazendo perguntas. Não tem nada de atrapalhar fazendo perguntas. Isso aí tem que ser normal. Se eu estivesse no trabalho, como já aconteceu muitas vezes e acontece, as pessoas me interrompem lá no momento do trabalho ou na sequência do serviço e me fazem perguntas bíblicas e eu vou responder. E pregando a palavra, nada interrompe a presença de Deus, exceto você está mesmo, pode até acontecer em pecado de Deus intervir de alguma forma, porque Deus é todo poderoso. Então, por isso a nossa escola e nossos cultos, nas nossas lives, há essa liberdade, inclusive de escutar pessoas falando besteiras. Criaram atrito por causa das duas bandeiras que nós tínhamos sobre o púlpito. Elas estão ali, uma do Brasil e a outra bandeira de Israel. E todas as vezes a insanidade é tão grande que existem pessoas tão fanáticas que, se eu mandar um shalom para eles com a bandeira de Israel, eles ficam furiosos, né? E defendem bandeiras de assassinos e chamam Israel de assassino. É uma insanidade mega. Agora, essas mesmas pessoas que odeiam a bandeira de Israel costumam falar em Jesus, falar em Deus, e tudo que eles sabem vem de Israel. Engraçado, né? Interessante. Começando que eles dizem adorar Jesus, e Jesus era judeu. Então, como eu disse, é coisa de tolo, né? Coisa de pessoas ignorantes, pessoas sem conhecimento. Mas a escola bíblica é para promover conhecimento, e eu trago uma palavra da parte de Deus nesta manhã sobre as duas leis distintas. E nós fizemos a leitura de Efésios 4, 27 com uma frase bastante incisiva e uma ordem divina: e não deis lugar ao diabo. Pronto. Sigamos então. E você diz, mas o que tem a ver com lei? É porque o mundo espiritual funciona com leis espirituais, tanto o mundo espiritual do bem quanto do mal, para servir a Deus como para ser escravo do maligno ou do pecado. São leis espirituais. E o mundo espiritual funciona com leis espirituais. Daí a ordem: não deis lugar ao diabo, ou seja, não deis direito ou legalidade, direito legítimo para o mal agir. Para os irmãos terem uma ideia,
em Lucas 4, versículo 6, o diabo, ele fala algo para Jesus que reflete o que nós estamos falando. Ou seja, dar jurisdição, dar direito, dar legalidade para o maligno agir. Olha o que ele fala a respeito de Adão, nessa fala dele aqui. Ele diz assim, ao tentar Jesus, ele disse, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, está dizendo aqui da terra, tá? Porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Ele está falando de Adão. Aqui ele está tentando Jesus como o segundo Adão. Então ele está dizendo o seguinte, a mim me foi entregue, ou seja, ele derrubou o primeiro homem, nosso pai segundo a carne, e o mal veio sobre todos, porque o pecado entrou no mundo através da queda de Adão, promovida pelo adversário. Ele fala assim, então eu tomei dele, ele disse, a mim me foi entregue, porque houve a quebra de uma lei. O Adão deu lugar para que o maligno fizesse o que fez. E de igual forma, todas as vezes que nós quebrantamos a lei, quebrantamos as ordenanças divinas, nós damos lugar, ou damos direito legal, ou deixamos que uma lei estrangeira ou do adversário invada nossa jurisdição, nosso perímetro, onde existe uma lei antagônica a outra lei. Neste mundo, irmãos, primeiro item, quero trazer à memória de todos, que neste mundo, todos são subordinados a uma dessas duas leis. Neste mundo, todos são subordinados a uma dessas duas leis. Os homens são regidos por uma dessas duas leis. Ou ele é regido pela lei de Deus, ou ele é regido pela lei das trevas. Há um número muito alto de pessoas que servem o maligno dizendo que servem a Deus, certo? Mas é impossível alguém que serve a Deus de verdade servir o maligno, não há como. Em Mateus 6:24, Jesus disse que não há como servirmos a Deus e a Mamon, no caso o dinheiro. Você precisa aborrecer um dos dois, não há como você servir os dois. Ele disse, não podeis servir a dois senhores, você vai ter que aborrecer um e agradar o outro. Então é impossível uma pessoa viver, vamos dar um exemplo, em adultério e dizer que Deus está com ela, ou com ele. O tema é as duas leis distintas. As duas leis distintas. Então a gente conhece pessoa toda estragada no pecado, no vício, na idolatria, e diz, Deus está comigo. É um direito que a pessoa tem de falar. É óbvio que Deus, no que diz respeito às coisas terrenas, coisas físicas, Ele é o sustentador da vida, e realmente nesse sentido, todos estão sob a proteção de Deus. Mas no que diz respeito ao mundo espiritual, você precisa entender que a Bíblia diz que outrora, estando nós afastados da comunhão com Deus, nós éramos inimigos de Deus. E Deus, obviamente, nosso inimigo. Aí você, pastor, que história de Deus ser nosso inimigo? Deus não é inimigo de ninguém. Ele é sim. Uma das revelações que nós temos sobre isso é simples. Vamos dar alguns exemplos aqui, que a gente lembra aqui rapidamente. Por exemplo, no tempo da lei mosaica, no Monte Sinai, quando o Senhor apareceu, Ele disse assim, coloque piquetes, coloque termos, limites, para que nem animal passe desse limite, onde a presença de Deus estaria. Caso isso acontecesse, o animal ou a pessoa morreria. No tabernáculo, no Santíssimo, se o próprio sumo sacerdote estivesse em pecado, ele morria lá dentro. Nos dias do Novo Testamento, Ananias e Safira mentiram para os apóstolos, e Pedro disse, não mentistes aos homens, mas a Deus. Eles expiraram, eles morreram na hora. E a Bíblia fala sobre os dois filhos de Judá, porquanto eram maus diante do Senhor, o Senhor os matou.
Está entendendo? Eles eram maus ao Senhor, porquanto por serem maus o Senhor os matou. Claro que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque nós estamos indo numa direção, senão eu teria que explicar o que aconteceu lá. Mas o fato é que Deus é o autor da vida, Ele dá e tira a vida de quem Ele quiser. A Bíblia diz em Samuel, em 1 Samuel, no Cântico de Ana, que o Senhor faz descer a sepultura, para quê? Para cavar? Não, e faz subir dela. Ele tira o pobre do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Então você precisa entender que Deus tem a tua vida nas mãos dele. Agora, a Bíblia também diz que Deus não tem o culpado por inocente. Se você está na lei das trevas, Deus é teu adversário. Por que você acha que Deus está concordando com a tua prática? Para você ter uma ideia, irmãos, é um cuidado que a gente tem que ter, porque a respeito de Jezabel no Apocalipse, diz assim, a respeito dessa prostituta: ela estava promovendo pecado e idolatria, derrubando crentes em pecado, dentro do templo, e ele disse: dei tempo para que ela se arrependesse, e não se arrependeu da sua prostituição. Por isso, eu a lançarei num leito, junto com aqueles que se prostituem com ela. Então você que vive em pecado, participa de reuniões dos crentes, ou quem sabe até está em igreja, como isso acontece direto, participando de tudo o que os que estão em comunhão têm legitimidade para participar, você participa em pecado, e você acha que Deus está tolerando o teu pecado, Deus está te dando tempo. Todavia, morra nessa situação e você irá para o abismo eterno. Isso é uma verdade nua e crua, e a verdade, como nós falamos aqui, né? Falamos de uma fala dentro de um tribunal, e o advogado, parece que eu não vi esse filme, era um short, um tape, e ele dizia assim: mas esse fato aconteceu? Aí a mulher disse: aconteceu. Mas e se um monte de gente disser que não aconteceu? Ela: não, mas aconteceu. Ele disse: tá, mas se a cidade inteira disser que aconteceu? Ela disse: tá, mas esse fato não aconteceu. Não, que não aconteceu. Não, mas aconteceu. E se o país inteiro disser que isso não aconteceu? Ela: mas aconteceu. E se todas as nações disserem que não aconteceu? Ela disse: ainda que todos digam, mas o fato é uma verdade, aconteceu, é verdade. Ele disse: então a verdade é absoluta. Não importa se todo mundo está falando o contrário, a verdade, ela é absoluta. É por isso que nós sempre repetimos o capítulo 3, versículo 18 de João, onde diz: aquele que crê não é condenado, ele está sob uma lei, mas aquele que não crê, ele está sob outra lei, já está condenado. Saiu de uma lei, já está na outra, então não há para onde correr. Essa é a verdade. Você não tem como você viver em pecado achando que Deus está contigo. Não tem como você viver na prática da sujeira, se alimentando de porquices, e achar que Deus está contigo. Ele não está. Ele está dando tempo, só que esse tempo está muito curto. Vai chegar uma hora em que você não terá mais tempo, mas você terá uma eternidade para pensar na oportunidade que você teve e desprezou, porque você ama o pecado. Item de número 2. Essas leis se manifestam nos sentimentos, nos pensamentos e ações dos homens. Essas leis se manifestam nos pensamentos, nos sentimentos e nas ações dos homens. Primeiro, quando regido pelo mal. Mateus 15, 19. Eu não me propus a ler textos, mas eu vou ler. Mateus 15. Alguém que está acompanhando? Mateus 15.
15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, essas leis se manifestam no que diz respeito ao mal, se manifestam nas ações, nos sentimentos, nos pensamentos dos homens. E aí você vê cristãos que se dizem cristãos manifestando essas características. Então, ainda que você se diga cristão, é fake news, é um crente fake. Está entendendo? É um produto falsificado. Observe, você pertence à lei pelos frutos, por isso que a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Ora, se você tem porfias, dissensões, murmurações, adultérios, vícios, e você diz que está no reino de Deus, não, você está vivenciando sob uma outra lei. Ainda que o teu corpo entre no templo, ainda que você assista uma live cristã, ainda que você tenha uma Bíblia, ainda que você leia a Bíblia, você pertence ao maligno. O diabo também senta no culto e assiste, e até participa, e até canta, e até prega. Não se engane, o Judas era um dos apóstolos. Não se engane. Agora, essas leis se manifestam também no que tange ao bem. Salmo 45, versículo 1, diz: o meu coração ferve com palavras boas, falo no que tem feito no tocante ao rei. É impossível, irmãos, alguém que está no templo, é impossível alguém que está na presença de Deus, alguém cujo coração é cheio de Deus, e ele vive cheio de reclamação, de murmurações, de palavrões, de gestos feios, de maledicência de um modo geral, com rancor, a angústia, a ansiedade em demasia. Enfim, é impossível essa pessoa estar sendo regida pela lei de Deus. Você não tem como. Ou você está debaixo de uma lei, ou você está debaixo da outra. É por isso que Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque você está debaixo da lei do Espírito. Lembra de Romanos 8:1 e 2? Porque, do versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não tem como você estar debaixo da lei do Espírito, da lei do Senhor, e ao mesmo tempo você abre a sua boca com coisas imundas. Sua mente vive cheia de desconfiança, cheia de malícia, cheia de gestos feios, como a gente conhece, palavrões, contenda, disse-me disse, fofoca, desconfiança. Ora, isso tudo pertence ao maligno, está na carne. Por que está na carne? Por causa do veneno da serpente, por causa do pecado. E como que você me diz que você está debaixo da lei do Espírito? Bonitinho para falar, péssimo para viver. É legalzinho, né? É legalzinho abraçar uma Bíblia, mas você está abraçando o papel. Você precisa abraçar a verdade bíblica. Você escolhe a quem você quer servir. Se Deus é Deus, não é o que está escrito? Segui-o. Mas se o maligno é o teu Deus, segue ele, porque a Bíblia diz que ele é o Deus desse século. Todas as vezes que alguém vai para a cama, eu estou falando isso porque tem pessoa que está precisando ouvir essa fala aqui, repetida? Sim. Todas as vezes que você vai para a cama do adultério, teu Deus é o diabo. Todas as vezes que você se carrega de vício, teu Deus é o diabo. Todas as vezes que você enche a boca de palavrões, teu Deus é o diabo. Todas as vezes que você enganar, que você mentir, teu Deus é o diabo. Não adianta você dizer para mim que é crente. Você que carrega o coração cheio de angústia, de vazio, de tristeza, como pode dizer que o Espírito Santo está aí? Você está sob outra lei, sob outro comando. Você tem um outro líder, você tem um outro mestre. E para de
vaticinar o veneno da serpente que a Eva manifestou, ou seja, botando culpa no outro. Você é assim porque você é uma pessoa carnal. Ninguém me obriga, nenhum ato externo me obriga a viver nas trevas, amado. Isso é escolha particular, é você que escolhe. Tratar os outros carnalmente te coloca debaixo da lei do diabo. Por isso que Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles, por aqueles que nos odeiam. Casais, irmãos, dormem separados na mesma cama, mas um em um universo e outro na outra. Até relações pensando em outro, que é adultério. E eles ainda ajoelham para orar, irmãos, brigados um com o outro. É uma idiotice que dá nojo. Como é que você pode estar se reservando, você está privando-se do seu cônjuge numa relação, e você ainda tem a pouca vergonha de achar que Deus está contigo? Você vai orar. As orações são impedidas, amados. E se Jesus voltar no momento desse, você tem um problema na mão. Você não lembra? É igual o filho que desonra pai. Isso é lei. Algum tempo atrás eu enfrentei um tipo de problema de filhos que chegavam no dia dos pais e eles iam para casa da mãe. Aí alguém ficava preocupado dizendo para mim: você não se aborrece? Eu falei: não, o problema não sou eu, é o Deus que disse: honra teu pai e a tua mãe. Esse problema não é meu, é de quem está fazendo isso. Ah, mas o pai é isso e aquilo outro. Não interessa, lei é lei. Não interessa quem é o pai, se ele pode até ser um cara do mal, porém a honra de filho para pai tem que ser dada. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É por isso que tem muito filho ceifado novo. Se casa, vai lá diante das autoridades e jura fidelidade. Depois vivem como cães e gatos. E você acha que Deus está na sua vida? Está mentindo para quem? Lei falsa. Tem relações, mas na hora H está pensando na fulana ou no fulano. Isso é adultério. Aí Jesus vem e fica: por que eu fiquei? Ou então a ira de Deus cai sobre você e não sabe o motivo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Evangelho, ou você vive ou você não vive. Ou você está debaixo da lei de Deus, ou do diabo mesmo. Tem que falar rasgado, porque as pessoas não, sabe? É bonitinho, adora pensamento bíblico. Como é que gosta de falar de Bíblia? Porém, vive no reino do inferno, querido. Pare de discurso, isso é balela. Paulo diz para mim, ministro do Evangelho: tu que pregas, não adulteras, não adulterarás. Tu adultera? Quem está de pé, cuide para que não caia. E cair não é abandonar a igreja não, que tem gente dentro da igreja caído. Queda, amado, lembra-te de onde caíste. Para de discurso, larga de ser mentiroso e mentirosa. Mulher que não fala com o marido, marido que não fala com a mulher. Tu acha que eu estou jogando indireta? Isso é bíblico. E a Bíblia diz que as orações são impedidas. Daqui a pouco tu está no CTI da vida, orando, mas Deus não ouve. Por quê? Porque você está debaixo da lei do inferno. E não vem com essa onda de sangue de Jesus tem poder. Que o sangue de Jesus tem poder sim, mas para quem está debaixo da mão de Deus, debaixo da lei espiritual. São leis. Quando a gente fala isso, a gente tem parente, tem pessoas que são passivas de ouvir. Está jogando indireta. Eu não estou jogando indireta não, vem me confrontar, porque eu estou falando não é da minha opinião, estou falando de algo bíblico. Quer ver uma coisa? Que casal, irmãos, entra debaixo do juízo de Deus? A mulher que faz greve com o marido, ele vai ver, é o tipo de greve que não pode fazer. Também agora ele não vai ter, vai ficar 1 mês, 2 meses sem, para ele aprender. Não, ô carnuda, filha das trevas, isso que você está fazendo é pecado, e chama-se pecado de incontinência. É aí que as orações são impedidas.
É aí que a ira de Deus vem sobre você. Ou o marido que rejeita a esposa. Na lei mosaica tinha que pagar 4, se não me foge a memória, era 4 vezes? 4 vezes mais. Depois, tem muita gente aí que não ia conseguir pagar, está endividado, ia para o SPC do céu. Pastor está falando isso porque sabe do meu problema. Que se dane, isso é problema seu com Deus, não é comigo. Eu não ganho para falar mal de você e eu nem estou falando. Eu estou falando do que a Bíblia ensina. Ou você quer ir para o céu ou você está debaixo da lei do diabo. Entendeu? Você sabe o que é diabo? O acusador. Você está debaixo dessa lei. E não vem com onda, não adianta fingir, não adianta ajoelhar e Senhor, você me conhece. Deus te conhece, sabe que você é carnuda e sabe que você está perdido. E sabe que não tem salvação para você se não se arrepender. Meu Deus, eu estou pegando fogo hoje. Não me provoque, como diz a Camila Barros, não me provoque, o bicho vai pegar. Item 3. Guarda uma coisa nessa sua mente estragada. Não existe área neutra entre essas duas leis. Mateus 5,37. Seja o vosso falar sim, sim. Aí vem uma fronteira, vem um espaço onde você pode ficar neutro? Não. E não, não. O que passar disso é de procedência demoníaca, é de procedência diabólica. Não existe, irmãos, uma área neutra entre bem e mal. Quem não estiver no bem, está no mal. Senhor, eu estou mais ou menos na igreja. Não, você está debaixo da mão do diabo. Pastor, eu estou caminhando, sabe? Mas assim, eu não estou totalmente na presença de Deus. Mentira, você está caído. Porque não existe meio termo. Pastor, a irmã fulana fala tanto de Jesus. Ela era cantora aí do brega, chique, ou mais não sei o que, porcaria do mundo, com universitário, como é que é? Sertanejo universitário. Mas ela está cantando ainda. Mas ela é de Jesus, ela se converteu, passou pelas águas. Não, ela é do diabo. Mas ela fala de Jesus, o diabo também fala. Ele citou Salmo 91 para Jesus e ele não é crente. Ou eu estou mentindo? Mateus 4, diabos citou Bíblia. É o que ele mais faz nas seitas e heresias, citar versículo bíblico. Mas a fulana canta de Jesus, ela canta, o diabo também canta, querido. Demônios cantam. Ou você nunca assistiu aquelas cenas lá em ação, cadê algum? Foi por mar, não lembra não? Era ponto de cântico para entidades decaídas. Ou você não sabe? Não, vou falar nome para dar spoiler. Sim, é o maligno, irmãos. Tem músicas cantadas para demônios declaradamente. Lembra do Sorte Grande? Minha sorte grande foi você ter caído do céu, meu querubim. Quem é o querubim que caiu do céu? E as pessoas cantam. Meu amigo, não tem como. Não existe área neutra. Ou você canta para o maligno, ou você canta para Deus. Ou você canta para o céu, você canta para o inferno. Não, mas ela é crente, é porque ela tem um contrato, aí tem que não pode rescindir, e ela está cantando lá, vai balançar até o chão, paga R$5, como é que é? Devolve meus R$50 no motel, mas ela é crente. Fulana, irmão, estava com o carro, o avião caiu, mas ela estava assim, quase voltando para Jesus. Meu irmão, não existe área neutra, ou você é de um, ou você é do outro. A verdade é radical. Você tem que abandonar o pecado de uma vez por todas. Tem que fazer bonito igual. A gente viu o rapaz do Despacito, a gente viu um outro camarada que chegou em público e disse: gente, estou me despedindo de vocês. Hein? Estou me despedindo de vocês de hoje em diante. Eu sou de Jesus. O outro tinha um casamento antibíblico, se divorciou e falou: eu agora quero Jesus. Lembra dele que cantava no Menudo? Pois é. Ele disse: agora eu sou de Jesus. Isso aí chama-se evangelho. Não fique você beliscando aqui e acolá, porque o muro é do diabo. Então não fique em cima dele não. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não existe área neutra. Para de se enganar.
Essa semana eu ouvi de uma mulher que disse, está toda podre de pecado até o fio de cabelo. E ela disse, mas Deus tem cuidado de mim. Está na live. Deus tem cuidado de mim. Deus cuida de você, Ele cuida como animal. O animal quando morre não vai para o céu. Ele está cuidando de você como animal. Ele está deixando você viva. Está dando uma chance. Mas lembre-se, você é uma besta, porque a palavra besta quer dizer sem conhecimento de Deus. Você está nessa situação, mas vai para o abismo. Você entendeu? Ou então você abandona. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Não tem volta. Daí é pro abismo. Falta, já está dando, essa pessoa já tá, o pezinho já está sentindo o calor das chamas. E fica, por quê? Por que eu gosto tanto do mal? Porque você é do capeta, gente. Ora, veja, é simples assim. É simples assim, meu Deus. Essas pessoas ficam passando mãozinha na cabeça, e os coitados vão para o abismo. Nós não damos morfina. Quando o pecador chega, a gente oferece cruz. Isso é o que Deus oferece, amado. O evangelho não se prega para dar morfina para quem está todo estourado e que vai morrer rindo. Como dizia o velho Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. E ele morreu assim, adorador do maligno. Não. Aprenda. Deus te ama e é por isso que está te avisando, sai fora. Escapa-te por tua vida. O Nildo falou assim, com Deus não tem meio termo, ou é ou não é, né? Aliás, ele tem comentado aqui que na igreja dele também tem palavra, assim, tem ensino sério, né? Mocotó, né? Jabá. Mocotó, misericórdia. As pessoas estão querendo aguinha de açúcar, tanto que a pessoa fica endemoniada, eles estão dando água com açúcar agora. Aí diz que é surto psicótico e lá por aí vai. Não existe área neutra. Item 4. Item de número 4. Não existe consenso entre ambas as leis. Não existe consenso. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Pode. O Cristiano falou assim, se a maioria das igrejas falar isso, sai a maioria correndo. Corre que a polícia vem aí. É o Bob do céu, né? Pede para sair, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, irmãos, versículo 24. Não existe consenso entre ambas as leis. Versículo 14, aliás, eu errei aqui. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que tem de pastor colocando político sujo em cima do púlpito, irmãos, filhos de Belial, não é brincadeira, vendendo a cabeça das ovelhas e por aí vai, chama até de irmão. Meu irmão, claro, os dois estão sujos, sujeira pura, vendendo e negociando o sagrado, mas não existe comunhão com a justiça e a injustiça. Pau é pau, pedra é pedra. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual é o consenso, mano? Que amizade é essa? Político chega, eu vou dar um dinheiro para vocês aí. De que vocês estão precisando? Sabe o que é isso, irmãos? Você pega as ovelhas que não são suas e diz, todo mundo vota no corrupto, no bandido. E você vai e vota. Igual um abençoado aí. Agora vai! E queria que a gente negociasse. Aqui não. Você vai baixar no outro lugar, mas aqui não.
Não vai negociar. Ah, então você vai fechar as portas. Tá, a gente fecha as portas da terra, mas não fecha do céu. Mas não tem negociata. Não há consenso entre luz e trevas, entre filhos de Deus e filhos do maligno. Amém? Aqui, Cristiano falou assim: acho incrível o equilíbrio do pastor, né, em falar sério e ser um pouco irônico para ficar mais leve, né? É igual o morcego, morder e abanar para não doer. Eu não vou falar que o irmão falou que tem crente votando nos negócios esquisitos aí, mas tudo bem. Verdade, irmãos, falou assim, mas a gente não vai falar aqui por causa do algoritmo. O algoritmo tá do lado desses bichos. Tá do lado dessas corjas. O Nildo falou assim: muitos querem viver no pecado e acham que Deus está satisfeito. Deus apenas dá uma chance para eles mudarem, né? O Luiz falou assim: graças a Deus uma pregação verdadeira nessa plataforma. Nada de Deus te entregando a chave. Não tem. A única chave aqui, quem tem é Jesus, a chave da morte e do inferno. Sem Jesus você está no mato sem cachorro, está mais perdido que cachorro no tiroteio. Cego no tiroteio. Item 5. As fontes destas leis são distintas, não mistura. Porque Deus, desde o princípio, separou luz de trevas. Ah, pastor, a fulana se converteu. Ela era, como eu disse anteriormente, ela é cantora do mundão, né? O fulano é cantor, mas se converteu. Mas assim, a gente tem que ter paciência, né, pastor? Se converteu agora, estão de olho nisso aqui, né? Então você não quer usar de sabedoria, né, pastor? Você está de olho nisso aqui. Está em pecado, está vivendo fora de Deus. Você não quer falar com medo que ela vá para outro lugar, né? E aí a mamá está aqui, o din-din vai para outro lado, né? Espiritualidade, né? Coerente, né? Então, pastor, a gente tem que entender, porque a pessoa está começando, sabe? Só que biblicamente, quando Deus começa a criação, a primeira coisa que ele faz: haja luz, porque Deus não cria nas trevas. Qual é a outra coisa que ele faz? Deus separa luz de trevas. Fulano, você está vindo para Jesus? Sabe o que é, pastor? Estou vindo para Jesus, mas eu sou garota de programa. Eu sou job. Entendeu, pastor? Aí, ganha muito. Eu sou job, sabe, pastor? E olha, eu ganho bem, tá? Meu dízimo aqui vai ser gordo. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Então, pastor, eu não posso largar de imediato, porque eu tenho muitas coisas para pagar, entendeu? Eu falei, sem problema, você pode frequentar a igreja. Não, mas eu queria batizar, passar pelas águas. Falei, o dia que você abandonar o pecado. Mas eu estou vindo à igreja. Meu irmão, cadáver também entra aqui no caixão, mas nem por isso ele está vivo. A gente coloca ele aqui dentro. Cachorro entra dentro da igreja, nem por isso vai para o céu. Alô? Tem baratas aqui, de vez em quando aparece, tem pernilongo, eles estão na igreja, mas não vão para o céu. Jesus dos crentes, o negócio é sério, amado. Tem lagartixa no templo, vai para o céu, porque está no templo. Tem um bocado de gente que está na igreja, mas a poeira também está. Essas fontes são distintas. Quem fala? Não sou eu, não. Tiago 3:11 e 12. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de uma mesma fonte dar água salgada e doce. Não pode, querido. De uma mesma fonte não pode correr água doce e água salgada. E o que eu mais vejo, irmãos, eu falo isso aqui, eu denuncio isso aqui. O camarada chegou na obra, lá onde nós estamos trabalhando, lá de cima ele gritou: tem homem de Deus aí? Tem. Desceu. E já desceu falando besteira. Foi Jesus, dessa fonte corre 2 águas, hein? O pastor estava brincando. Né? Daqui a pouquinho eu vou falar para você que brincadeira que você está fazendo. Já eu falo. Fica aí na live para você escutar essa brincadeira que você tem de crente e que quando abre a boca, entendeu? É uma diarreia verbal, oral,
E você acha que está vivendo com Deus. Pastor, você é fanático, fala o que você quiser. Papagaio também fala. Brincadeira não. Então, pastor, música romântica a gente pode cantar. Aquela que o cara foi para a cama com a mulher do outro, e aí no intervalo ele sentou com o violãozinho e cantou uma música apaixonada. Claro, ela veio de Deus, né? Não, irmão, de uma mesma fonte não corre duas águas. Se eu não estou enganado, tem uma música aí que fez o maior sucesso e está fazendo ainda. Descansa, quem cuida de você não dorme. Virou até pagode. Mas vai ver quem compôs. Vai ver quem compôs. Cara que não sabe nem quem é Jesus. E o pior, irmãos, tem uns sem vergonhas que dizem ser cristãos, que vão pegar música composta por homens pervertidos e adúlteros, e ainda acha que é honra tirar foto, sabe? Ou cantar junto, fazer dueto junto com pessoas decaídas. Irmão, alô, a igreja não se mistura. A igreja é um instrumento de separação, não é de briga física, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Porém, a igreja é santa. Há uma diferença entre você se assentar conversando no mercado, na escola, com pessoas que não conhecem a Deus. Outra coisa é você participar como se fosse um deles e ainda se sente honrado. Um camarada pervertido que não conhece a Deus só porque ele tem dinheiro. Você precisa ver a mão de quem eu apertei. Você está tão alegre, só pode ter sido de Jesus. Não, foi do fulano que adora um monte de entidade do mal, mas ele é rico, ele é um cara famoso. Eu estou ministrando, irmão, defunto também pode ser famoso, mas é defunto. Complicado. A igreja atual, irmãos, precisa entender que nós precisamos mudar nossos conceitos. E não se trata de briga social, isso é bobeira. Eu estava falando ainda há pouco de um cara que eu citei anteriormente. O camarada fala de Deus, fala de Jesus, gosta, né? Faz parte de um negócio aí sinistro aí do vermelho, e é inimigo de nós. Até essa cor branca e azul ele odeia. Se tiver a bandeira aqui, cria atrito. Agora, engraçado que eu mandei um shalom com a bandeira de Israel. Pronto. Não gostou não, né? Beleza. Só que Jesus era judeu. Falei isso aqui. É idiotice, irmão. Jesus era judeu. Então para de adorar Jesus. O diabo eu não sei, mas o diabo não era não. Você adora ele. Por que você está adorando Jesus? Se a Bíblia, as leis que a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, veio de lá, apesar de que hoje eles não estão vivendo em comunhão com Deus, mas é de lá que veio. Por que essa? E nós, quando temos a bandeira aqui, não tem nada a ver com política. Tem a ver com o conceito judaico-cristão que os vermelhos querem banir. É simples. Mas aí os sem noção, eles entram falando, é isso, é aquilo, falando nome de político. Nosso púlpito não tem espaço para político não, amado. Mesmo aqueles que nós admiramos, mesmo eles, se vierem aqui, fiquem sentadinhos lá embaixo, não tem voz aqui não, aqui em cima não. A gente conversa, vai lá, ouve o plano que eles têm de governo municipal, estadual e federal, maravilha, mas aqui não. Falamos do assunto para orientar a igreja, agora manipular, não. As pessoas esqueceram o que é culto. Eles confundem, eles acham que você está numa reunião ali social, eles perderam a noção de um ambiente de adoração a Deus. Um culto, ele é voltado para Deus. E de repente sobe uma pessoa no púlpito que está sendo feito um culto a Deus e oferece um sacrifício sujo. Mola, né, um animal sujo em cima do púlpito. Sabe o que é uma das grandes hipocrisias? Que nesses lugares em que um político que toma banho de não vou falar o nome aqui para não ofender a religião, mas você sabe o que é? Porque ele fica todo vermelhinho quando toma aquele banho. Então, lá, depois ele vem aqui e senta no púlpito. Sabe o que é engraçado? Nesses lugares, muitas irmãs não podem subir no púlpito. Sabia que tem igreja que não permite? Mulher não pode nem falar, ainda proíbe mulher de falar na igreja, não pode subir no púlpito. Porém, esses homens decaídos podem. Até porque as irmãzinhas não têm, né?
As irmãzinhas não têm. Ah, entendi. Basta você ter e você consegue. E se você não tem, nem o teu nome menciona. Como eu fui pregar numa igreja, uma irmã, amiga nossa, fez um terninho para mim, baratinho, mas era bonito. Você acha que estou me lixando pelo preço do terno? E o líder, que é corrupto, eu sei, porque ele anda sujo aí igual Paulo de Galinheiro, puleiro de galinheiro, e ele me olhou de cima e embaixo, irmão, calculando o preço do meu sapato e do meu preço. Só pode, né? Porque depois do que ele falou em público foi de arrepiar cabelo. Na lápide milionária, no túmulo bonito, irmão, está um cadáver que não é nada melhor do que o do mendigo que está morto do lado. Não tem nada de diferente. Não tem o osso do rico, do milionário, não é de ouro. É aquele osso mesmo que apodrece. E de repente pode até ser mal cheiroso, sei lá. Mais do que o outro, né? Não, estou sendo extremista. É igual. De uma mesma fonte, não pode correr duas águas. O rapaz falou sobre hinos antigos, né, serem melhores. Eu também concordo com isso. O Nildo falou, né? Porque a base dos louvores antigos era a unção, era a presença de Deus, oração. Sacrifício, oração. Eles buscavam a Deus para que Deus desse, né, os louvores. Muitos compunham seus louvores no monte e tudo mais. Hoje em dia o pessoal está sentado com o celular vendo qual é a tendência, né? Qual é a tendência agora para você compor. Aí você fala, não, eu vou seguir mais ou menos essa métrica aqui, porque essa métrica o pessoal gosta, dessa levada aqui, nesse estilo. Hoje em dia não está mais sendo procurado Deus para isso. Mas a música comercial, irmãos, ela é calculada por pouca letra e um monte de repetição. Eu nem ouço. Tá lá cantando, Jesus, 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 Jesus. Meu filho, não vai mudar a letra não. Sabe o que é isso? Comércio. Existe adoração onde você repete, mas não, você canta 2 letras e repete 1 milhão de vezes para vender. Eu componho, e de vez em quando vinha um cantor na minha casa pedir hinos para ele gravar, e ele olhava assim, mas os seus hinos tem muita letra. Faz um só com uma primeira estrofe, o coro e pronto, que é para eu cantar e repetir. Música comercial. Está entendendo? Ou seja, não está preocupado com o efeito da letra, está preocupado com o efeito do bolso. Dinheiro. Vergonha, né? Uma vergonha. Item de número 6. Essa vai doer, mas vai doer sim, mas vai doer, sabe? Mais do que as outras. Da agora para frente vai só piorar para quem vive na carne, ou debaixo da lei das trevas. Para saber a que lei pertencemos, descubra onde está o que você mais ama. Para você saber a que lei você pertence, descubra o que mais você ama. Isso que você ama você ama tanto que você está disposto a fazer qualquer coisa. Por isso que você ama? Por essa coisa que você ama? Você está? É por aí que você vai avaliar se você está debaixo da lei de Deus ou da lei do inferno. Eu amo a Deus. Pastor, eu amo tanto a Deus. Eu quero Jesus. Mas sabe o que é? Eu não consigo parar de fazer o que eu estou fazendo. Então você já me disse a quem você pertence. Você ama o diabo. Por isso você está com pena de largar ele. É por isso que para vir para Jesus, tu tem que renunciar a si mesmo, tomar cada dia a cruz dele e segui-lo. Você tem que desistir de você, porque qualquer que amar sua vida nesse mundo, a natureza decaída, perdê-la-á. Mas qualquer que amar o Senhor, ou seja, perder a sua vida nesse mundo, ele há de encontrá-la, ele há de viver com Deus, ter comunhão com Deus, perder a natureza decaída da alma. Ou seja, por isso que Jesus disse que qualquer que aborrece a sua vida aqui, ele encontra a sua vida ali. Vida de comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz, onde estiver, Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O que você ama mais?
Mas sabe, quando eu vejo aquela balada, quando eu vejo aquele pessoal tudo seminu, eu vejo aqueles copos de cerveja, aquelas bebidas, né? Negócio assim, sabe? Ai, dá um arrepio, eu me sinto elétrico. Isso. Agora você sabe a que você pertence. Por que está dividido aí? Por quê? Está dividido porque você ama mais as trevas do que a luz. Não vem com onda de que Deus está contigo. Quem está contigo é a legião das trevas. Estou falando para alguém que está assistindo a live aí e está apanhando, que dá dó mais do que os outros. Não vem com essa conversa mole de que você ama a Deus. Não, você ama coisa nenhuma. O que você ama é as trevas, que o maligno dá, o maná do inferno. Isso você ama. Podridão você ama, sujeira você ama. E como é que você abandona isso? Perde essa vida suja para o mundo. Desiste. Renuncia a si mesmo. Pare de ficar abraçando Bíblia e não praticando nada. Dá aquela crise, né? Estou vazio, eu vou para o inferno. De vez em quando alguém me liga dizendo: mas olha para mim, eu vou para o inferno. Não, está ligando. De uma casa onde estava enchendo a cara, sabe Deus o que mais estava usando e adulterando. Aí depois que faz aquela prática toda, aquele chiqueiro, aí me liga, 2 da manhã, me acordando ainda, dizendo que está indo para o inferno. Eu falo: minha filha, quem planta vento colhe tempestade. Mas não abandona. Depois ela vai para a rede social e mete 1 quilo de massa na cara e aí, pessoal das trevas, estou aqui, eu sou o banquete, vem me comer. Que beleza! Eu estou me segurando que o negócio está fervendo aqui. Misericórdia. 2 leis distintas. Ou você é de um, ou você é do outro. Não pense você que está no ônibus, na rua: Deus está comigo, Senhor vai comigo. Ele vai como juiz. Espada da justiça na cabeça. Ele vai sim, mas vai como juiz. Escolhe se você quer ele como pai, como Senhor, ou se você quer ele como juiz. Eu escolheria ele como advogado. Item 7. Item 7. Jesus condena quem pensa conciliar essas 2 leis. Jesus condena quem pensa que pode misturar essas 2 coisas. O que tem de filho do capeta, irmãos, fazendo Uber, com uma Bíblia no painel e atrás escrito alguma coisa referente a Jesus, não é brincadeira. E dentro do Uber até bota hino, e toma adultério até o fio do cabelo. Filhinhos do inferno, zombando de Deus com os hininhos deles. Coisinha linda das trevas, capetinho ambulante, trai a mulher, anda com um monte de peguete do inferno, e lá vai. Olha só o que Jesus fala em Apocalipse 3,16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse tempero quente da igreja com o frio do mundo forma um morno. Biblinha no painel. Eu gosto de Jesus, mas eu também gosto de uma prostituta e de um prostituto. Eu amo botar a ceia na boca, mas também eu amo botar outras coisas. Adoro e amo minha mulher, não largo dela por nada, mas não largo das filhas de Satã. Ou os filhos. Escolhe de que lado você está. Jesus condena quem pensa conciliar essas 2 leis. Apocalipse 3,16. Morno. Você não está nem numa lei nem na outra. Bom, aí o Senhor diz que quem é assim está em uma só. Qual? Pertence às trevas. Ou então o que citamos em Mateus 5,37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou é não, ou é sim. Sabia, irmãos? Sabia que muita gente me odeia
eu não estou me vitimizando não, me odeia pelo seguinte, porque quando pergunto uma coisa eu falo direto, não dou meia volta. Todo mentiroso, quando você faz uma pergunta, ele faz assim, ó, assim, mas é por quê? Não sei o quê. Todo mentiroso, toda pessoa enganadora faz isso. Ele não responde direto. A não ser que você pergunte assim, fulano, você vai trabalhar amanhã? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha escala. Vou. Beleza. Mas quando você pergunta uma coisa que envolve as decisões daquela pessoa, a pessoa gagueja para te dar uma resposta onde ela não se contradiz. Não se contradiga. É engano. Ou então dizer, eu vou ver. Essa palavra eu vou ver é mentira. Aquela pessoa já disse para você que não vai, mas ela não quer te aborrecer. Ao invés de falar assim, eu não vou, não, mas aí, não tem mais aí, eu não vou, eu vou, ou eu não vou. Não existe esse negócio de fulano, eu vou ver. Aí de repente, não tem de repente. Eu já corto a pessoa e falo, tá, beleza, tu não vai, né? Não, ei, tu não vai. Mas tu é grosso. Fica com o fino das trevas, velho. Não, mano. Sim, é sim. Você pode até se prejudicar, mas fala a verdade, pelo amor de Deus. Não, é que na verdade, entendeu? Aí, olha só, é o seguinte. Não, meu irmão. Errou. Acertou. Em seguida tem que haver arrependimento se você errou. Agora não fica, sabe, em cima do muro não, que isso pertence ao inferno. Você é morno. Item 8. Para a gente encerrar. Eu falei que o negócio vai ficando só mais apertado. Misericórdia. Essa vai machucar mais do que as outras, eu acho, do que as primeiras. Hein? Tem como piorar para quem quer viver enganando. Você quer piorar a sua situação? Problema seu. Efésios capítulo 4. Já vou falar aqui o versículo, deixa eu ver. Tá certo, é por aqui mesmo. Item 8. Essas leis são como o idioma de duas nações. É como o idioma de duas nações. Escuta como é que eles falam, como que eles cantam, como que eles pensam, como que eles sentem. O inglês sente como inglês, pensa como inglês, age como inglês, tá certo? O brasileiro também. Ele pensa como brasileiro, ele age como brasileiro, ele pensa, enfim. Então, essas leis são como nações, idioma de outras nações. Então, olha só, como é que fala alguém das trevas? 4:29 de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, mas só que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, o coração fala, Mateus 12, 34, 37. Vamos ler também? A boca fala que o coração está cheio, né? Pastor, eu falei da boca para fora. Então você emprestou os lábios para alguém. Claro que não foi para Deus. Foi para o maligno. Mas você só falou na boca o que está no coração. Caso contrário, você não falaria. Se o Senhor está no teu coração, como é que dessa fonte está saindo tanta sujeira? 12:34 de Mateus. Onde que está? Está aqui. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então não tem palavra, né? Da boca para fora. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra
ociosa que os homens disserem, está vendo? Hão de dar contas no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você tem ideia do que é isso, irmão? Tu está achando que isso é brincadeira? Fala. Significado da palavra torpe, para agregar aí, né? Significa assim, que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil. Eu nem conheço direito essa palavra. Ignóbil, indecoroso, infame. Torpe. Os irmãos entenderam? Traduzindo, você pertence à nação do inferno quando você fala essas coisas. Você pertence à lei do inimigo das nossas almas. É a tradução. Resumindo, né? Então, como é que essas pessoas cantam? Como é que essas pessoas conversam? Como é que elas pensam e como é que elas sentem? Sabe o que é interessante? Oi? Não. Mateus 12 e Efésios 4. Mateus 12, 34 a 37. Toda palavra ociosa que sair da boca do homem, ele vai dar conta. Um dos livros que vai se abrir no juízo final, o livro das palavras. Fale no retiro que falou. Confirma. Sem contar aqueles gestinhos de mão, né? Tem uns gestinhos de mão de tudo tipo. Né? Tem uns gestinhos maravilhosos que pertencem a outra nação, não a que vai para o céu. A outra nação, pertence a uma outra lei. E aí, como é que os perversos se cumprimentam? Os filhos das trevas. E aí, Vi? Vai tomar? E aí, cá? E não sei o que. Já viu como é que eles se cumprimentam? Se amaldiçoando. E aí, fulano? Xi. Estão entendendo? É a maneira de filhos das trevas se amaldiçoarem. Nós somos do inferno, então vamos compartilhar nossas sujeiras. E outra coisa, irmãos, você não precisa perder. A partir do momento que você é batizado nessa lei do inferno, você ganha uns nomezinhos. A doida, como uma certa que saiu do nosso meio, está na live. A doida. A puinha do fulano. A pirirarará. E por aí vai. A vá. Porque você ganha o nome a que você pertence. Se cumprimentam se amaldiçoando. E usam palavras falsas para falar de coisas verdadeiras. Aqueles que querem degustar um cadáver ambulante da prostituição, fala vida, oi linda, ou lindo. Nossa, tem um grande potencial. Estamos falando de pessoas sujas, podres, se cumprimentando. Entre eles, um verdadeiro ninho de cobras, cuja boca tem peçonha mortal, comportamento sujo. Isso basta para nesta manhã você desistir de ser das trevas? Essa pancadaria nesta manhã de umas palavras que são realmente para fazer você ajoelhar e dizer: chega de viver vida podre. Bom é que eu não saiba que você está na live, ou a não ser aquelas que, como eu disse, que Deus mostra. Mas bom é que eu não saiba. Eu não me preocupo se você vai achar que eu estou jogando indiretos. Para mim não me importa. O problema não é meu, é seu. Mas eu não sabendo, fico mais à vontade. Porque se eu tiver que falar alguma coisa, irmãos, pode ter certeza, é na cara. Não porque eu seja perfeito, é porque eu também quero que o outro lado faça a mesma coisa comigo. Fala para mim, na minha cara. E eu, ainda que aquilo doa, eu vou dizer: fulano, é verdade. Infelizmente, o que a gente pode fazer para resolver? Que essa é a maneira correta. Porque ninguém é perfeito. Então, que tipo de lei rege
a tua mente, teu coração. Para uma pessoa que não decidiu por Cristo, irmãos, cada hora tem alguém falando na mente, cada hora tem alguém falando no coração. Você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Todo mundo por fora dá testemunho de uma casca, mas podem dar testemunho de uma essência. Casca todo mundo pode ter, irmão. Até o tatu tem casco, tartaruga. Agora essência, de vez em quando alguém se veste de macaco, mas não é macaco. Se veste de tartaruga, mas não é tartaruga. E aí? Se veste de leão, mas não é leão. Qual é a tua essência? O que você ama de verdade? O que mais mexe contigo? Por isso que o primeiro maior mandamento... Nem pode falar isso. Por isso que o primeiro maior mandamento, irmãos, amarás o Senhor teu Deus, porque começa sobre o que você ama. Por quê? É isso que te define. Quem é que você ama mais? Se você ama mais, você se entrega mais para aquele que você ama. Se você se entrega para o maligno, é porque você ama o maligno. Por mais que você com a boca diga que o odeia, mas você o ama. Você pode se vestir do que você quiser, mas a essência é ela que te condena. E eu sempre falo que num baile, numa festa, numa orgia, você vai pensar que está feliz. Até porque a maioria tem que usar algum entorpecente para participar de uma sujeira dessa. E outros, legiões de demônios para amenizar lá a prática, né? Quem não usa essas coisas. Mas quando você volta para casa, no divã do teu travesseiro, vai escutar a psicóloga a consciência dizendo: você está um lixo. Você está no lixo. É um lixo. E a cada dia que passa vai piorando, e você vai perdendo tudo o que era de valor. Se já não perdeu, eu não vou dizer que perdeu tudo. Ainda há uma chance, ainda há uma esperança. Com tudo que o pecado aí abundou, a graça pode superabundar em um arrependimento. Eu não estou pregando, irmãos, para ganhar agenda. Se você quiser a repetição disso, aí você pode me convidar. Eu sou impedido de pregar em alguns lugares, irmãos, porque quando eu chegar lá, eu vou pregar Bíblia. Não, mas não é Bíblia de exposição de ideias teológicas agradáveis ou que passe a mão na cabeça de quem quer que seja, teorias. Não, eu vou pregar o que Jesus, eu só vou repetir o que Jesus disse, o que os profetas disseram. Porque esses mesmos hipócritas que passam a mão na cabeça das pessoas, os falsos líderes, eles pregam falando de profetas cujas palavras eles não querem repetir. Eles falam de um Jesus que eles escolhem quais palavras de Jesus vai poder repetir. Ou então eles vão dizer: ô pastor, nesse púlpito aqui é assim que funciona. Eu estou me deixando que é assim que funciona. Aqui só tem que funcionar uma coisa, a palavra profética, e pronto. Então eu não te convido. Falou: eu vou passar a noite inteira sem dormir porque você não me convidou. Eu estou preocupado, amado, com a palavra profética, a palavra do Senhor. Algumas pessoas que nós já convidamos para pregar, dizem: pastor, como é que é aí negócio de pregar? Eu falei: é simples, prega a Bíblia. Só isso. Se preocupa de falar a palavra do Senhor e pronto. Se ela vier batendo ou se ela vier confortando, ela é a palavra do Senhor. Estamos caminhando para o final. À noite estaremos de volta, juntos, para meditarmos em mais um tema que eu ainda não sei qual será. E eu estou esperando o cameraman aqui que disse que vai falar alguma coisa, está procurando o nome de alguém. O Biel falou assim: eu creio, eu quero voltar para Jesus. Como é que é o nome? Há uma pessoa externando o desejo de voltar para Jesus. Eu sei que tem outras pessoas precisando voltar, mas a decisão não é minha. A decisão é de quem está vivendo longe do céu, longe de Deus. E principalmente se você está afastado. Você pode partir hoje, pode partir daqui a pouco. E não dá tempo de se arrepender, não. Arrependimento é uma coisa que é mudança interior, não é palavra.
é mudança interior. Então, nesta manhã, o convite de Deus é para que você decida fazer exatamente tudo aquilo que os espíritos decaídos na sua vida falam. Fazer exatamente o contrário, que o teu ego diz: não faz não, deixa para depois. Não existe depois, pode ser hoje o último dia. Não existe depois, é agora, a salvação é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós vamos orar por essas pessoas. A Helena também falou que ia voltar para Jesus. 2 pessoas voltando para Jesus nessa manhã, querido. Quitéria Maria está tendo critério de voltar para Jesus. Onde você estiver, em qualquer lugar, não sei de onde são essas pessoas, de qual lugar do Brasil, mas isso não importa. O importante é que estão voltando para o Mestre. Você sabe, para uma pessoa que está na live, ela sabe quais os passos que tem que dar para romper de vez com o pecado. Porém, tomar essa atitude quebraria o ego dela por inteiro e também afastaria as legiões malignas que se apossaram da vida dela. Aí fica lá choramingando com uma Bíblia na mão, não resolve o seu problema. Você não tem que pensar, você só tem que agir. Não pense, apenas desista de ser o que o teu ego plantou, porque o teu pior brotou. Mas tal como o pai do filho pródigo, todas as manhãs, todos os dias, é como se o Senhor fosse lá para a varanda e ficasse olhando aquela pessoa toda maltrapilha, toda suja, toda igual mendigo, mancando com o pé inchado, voltando para o Senhor. Lembra-te de onde caíste. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. De pé, por favor. Quem está voltando para Jesus? Terceira pessoa voltando para Jesus, irmãos. Colheita de Deus nesta manhã. E a Bíblia diz que quando alguém volta aos pés do Senhor, Alá xergue as núbias, a festa diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Festa diante dos anjos. Ou seja, é Deus fazendo festa perante os anjos. Porque nesta manhã, pessoas estão voltando para o aprisco. Aleluia. Onde você estiver, comece a conversar com o Pai, porque o teu nome agora está sendo escrito no livro da vida. Você está migrando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está saindo da lei das trevas para a lei da vida. Você que estava morto em delitos e pecados, começa a sentir o poder do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Como está na tua casa, irmão?
está brilhando como a luz. Se na tua casa tem o sangue tem o fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Há uma quarta pessoa que não colocou o nome aí, mas está ajoelhada. Eu espero que você esteja tomando uma decisão radical, totalmente radical, totalmente radical. Você sabe o caminho das pedras, precisa tomar a atitude correta, atitudes que te arrancarão de uma vez por todas de onde você está. Lembrando que houve uma mensagem profética para essa vida na sexta-feira, foi na sexta ou na quarta, se não me foge a memória, onde o Senhor te avisou que resta pouco tempo. A ampulheta está, sabe, e você corre risco. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, vocês que estão voltando para Jesus, sejam tocados pelo céu, sejam movidos pelo céu. Vocês já estiveram no meio dos santos. Então, nesta manhã, que a presença de Deus tome conta do teu ser, que você volte a ser alguém cujo coração é cheio do céu, cheio de Deus. Encha-se de Deus nesta manhã, que os teus pecados sejam purificados pelo poder do sangue de Jesus. Deus amado, queremos te agradecer por essas vidas nesta manhã. Move teu braço, estende a tua mão sobre outros que não externaram seus nomes, mas que estão voltando para ti também nesta oportunidade. Derrame sobre eles o poder do sangue, limpa suas mentes, limpe seus corações, limpe seus olhos, limpe seu entendimento, limpe o seu ser, dissolva o poder das trevas dentro da sua casa, dentro da sua vida, e leve-as a um comportamento que glorifique o teu nome. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu te louvo por essas vidas, Pai, te glorifico, que nenhuma retaliação venha trazer impedimentos à sua caminhada, e que o Senhor nos abençoe nesta manhã no retorno aos nossos lares, nos dê uma tarde de vitórias, de conquistas na tua presença, em o nome bendito de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Operando Deus, ninguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Encerrado em nome de Jesus.